Pai querido, muito obrigado por tudo que nós já vivemos até esse presente momento, neste sábado, Pai. Amém, Senhor. Esse dia que Tu separaste para que nós pudéssemos ter um encontro contigo, um encontro especial nesse templo no templo, Pai. Tenha misericórdia de nós, eu não me sinto preparado para abrir a Tua palavra, Senhor, mas é confiado que o Teu Santo Espírito já se faz presente em nosso meio e que Ele falará através de mim que eu farei. Abençoe-nos, que essas pessoas possam compreender a Tua mensagem para elas nesta manhã. Em Teu nome, amém. Amém, Senhor. A mensagem que eu trouxe para você nesta manhã é uma mensagem que toca fundo ao meu coração. Eu confesso que foi um pouquinho difícil definir que mensagem eu traria para você nessa manhã. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar para você. Talvez eu precisasse de uma semana aqui com vocês para falar tudo que tem no meu coração e tudo que eu enxergo, toda a necessidade que eu enxergo na minha igreja. E a necessidade, obviamente, que eu enxergo na minha vida. Me disseram que eu tenho até meio dia e meio, né? Olha, vai ser um desafio. Me perdoem se eu passar um pouquinho, porque vocês já perceberam na lição que eu falo demais, né? Mas vamos construir nosso estudo e vai ser excelente para a honra e glória de Deus. Eu acredito que a sua Bíblia já esteja aberta em Jonas, né? Nós fizemos a leitura, e a leitura se fará mais esclarecida neste momento, quando nós iremos estudar. Abra no capítulo 1, capítulo 1 de Jonas. Vamos tentar estudar os 4 capítulos de Jonas. Jonas é um livro curto e que tem muito a nos ensinar. Eu sempre li o livro de Jonas e acredito que você já leu várias vezes. Mas por anos eu talvez perdi algumas coisas muito bonitas que nós podemos encontrar e tirar. Lições muito preciosas que nós podemos tirar do livro de Jonas. Quando eu estava no NASP, onde eu curso teologia, certa vez eu vi uma pequena semana de oração com alguns dos meus colegas. Eu recomendo para você, eles têm um canal no YouTube, chama Davar. Eles fazem alguns estudos bem interessantes sobre a palavra de Deus. Alguns estudos bem profundos. E a partir daquele momento eu comecei a olhar para o livro de Jonas com um novo olhar. Um olhar um pouco mais profundo, um olhar um pouco diferente. E nessa manhã eu quero estudar com você sobre esse livro. Jonas foi alguém que foi chamado por Deus, foi um eleito. Algo que se assemelha à lição que nós estamos estudando, não é verdade? Pessoas que foram eleitas. E nós vimos, como eu comentei, que eleição, nós não somos eleitos por causa de nós. Não porque nós somos melhores, mas somos eleitos por causa do outro. Somos eleitos porque temos uma missão. E eu te pergunto, será que você já entendeu qual é a sua missão nessa terra? Será que você tem aceitado a missão que Deus tem te dado? Jonas foi um personagem que foi chamado por Deus. Mas num primeiro momento, você sabe, ele fez o quê? Rejeitou o chamado de Deus. Será que você tem rejeitado o chamado de Deus? Será que você tem dado ouvidos ao Espírito Santo, que por vezes tenta te incomodar? Lembre-se, todos nós temos um papel no reino. Não importa se você estar aqui pregando, se você vai ser presidente de alguma instituição da igreja, ou se você vai ajudar na limpeza. Certo é que alguma área do reino, alguma área da igreja, alguma área do corpo de Cristo, você tem o seu lugar. Você tem a sua missão. Muito bem, vamos para o capítulo 1, então, do livro de Jonas. Eu leio primeiramente o versículo 1 e o versículo 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O livro de Jonas é um livro um pouco curioso, porque ele traz uma mensagem um pouco diferente, é um livro peculiar. Primeiramente, o livro de Jonas não trata só do que estava acontecendo em Nínive, não trata só da conversão de Nínive, mas também trata da conversão de um personagem, que é o autor, que é o próprio Jonas. Através do estudo do livro de Jonas eu percebo, e eu espero que você perceba também,
que Deus não estava apenas preocupado com quem receberia a mensagem, com aqueles que precisariam se converter, no caso Nínive, uma cidade cruel, 120 mil habitantes aproximadamente, que tinham o pior no coração, que tinham tudo, menos o Espírito Santo como habitação, né? Menos o Espírito Santo habitando o coração deles. Eu enxergo essa realidade. Deus se preocupa com Jonas, Deus se preocupa com o servo dele. E é por isso que Deus clama e conclama Jonas. Deus não desiste de Jonas. Deus vai até o fim por Jonas. E essa realidade é uma realidade que me chama muito a atenção. Logo no começo, eu encontro algumas palavras muito interessantes no versículo 2. Quais palavras são? Dispõe-te para ir à grande cidade de Nínive, clama e clama contra ela. Essas três palavras são muito marcantes no livro de Jonas. Primeira, levanta-te ou dispõe-te. A segunda, vai até a cidade de Nínive. E a terceira, clama. Essas três palavras, guarde essas três palavras, porque elas vão se repetir no texto e elas são muito importantes para que nós possamos compreender o texto. Um outro ponto muito interessante que às vezes a gente passa desapercebido é sobre o pai de Jonas. A Bíblia, os autores bíblicos, eles não escrevem nada que seja irrelevante. Tudo tem alguma relevância. E logo no começo diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quando eu olho para esse nome Amitai, Amitai significa fiel ou fidelidade. O texto está dizendo, Jonas era filho de quem? De um homem fiel. Jonas, em outras palavras, era filho da fidelidade. Ele era filho de Amitai. E é interessante que essa oração, veio a palavra do Senhor, ela é recorrente nos escritos proféticos. Nós encontramos isso em outros profetas também, Oséias, o próprio Jeremias, né? Sempre veio a palavra do Senhor. O profeta começa o seu livro dizendo essas palavras, escrevendo essa oração. E é interessante nós observarmos justamente essa realidade de Jonas ser filho da fidelidade. E logo adiante nós vamos observar que a realidade de Jonas ser filho da fidelidade não condizia com as suas atitudes. Por quê? Posteriormente, ele foi infiel no primeiro momento. Não é verdade? Me acompanhe no versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, falando para ele: levanta-te, dispõe-te, vai pregar. Um profeta, qual que é a função do profeta? O profeta é boca, o profeta serve de emissário. O papel profético é justamente esse. O profeta é o enviado, não é verdade? É aquele que é enviado por Deus para comover o povo, para levar a palavra do povo. Se assemelharia um pouco ao pastor de hoje, né? Mas o que Jonas faz? Jonas dá ouvido à voz de Deus, sim. Ele levanta, mas para fazer o quê? Para fugir, do outro lado. Então a gente não pode dizer que Jonas era preguiçoso, porque parado ele não ficou, não é verdade? Ele realmente levantou, mas levantou para fazer tudo o contrário. Tudo que Deus não queria e nada do que Deus queria. E aqui eu deixo a minha primeira reflexão, ou nosso primeiro ensinamento desta manhã. Quantas vezes você tem sido uma repetição de Jonas, hein? Quantas vezes Deus tem te chamado, tem te incomodado, e aí você fala: tá bom, Senhor, eu vou levantar. Mas levanta para fazer tudo que não deve ser feito, tudo que não é da vontade de Deus para a sua vida, e nada do que é da vontade de Deus. Às vezes gasta até um dinheirinho, né? Dinheiro não era problema para Jonas, não. Gastou até um dinheirinho, pagou uma passagem. E quando a gente olha no mapa, Jope era justamente, ou melhor, Tarsis, né? Era justamente o caminho inverso de Nínive, que era onde Jonas deveria ter ido. Me acompanhe no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se
despedaçar. Eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. É o caminho de descida de Jonas. E a gente muitas vezes, eu repito, nós reproduzimos esse caminho de descida. Quanto mais Deus tenta nos alcançar, quanto mais Deus tenta nos exortar, nos chamar para realizar o sonho dele para a nossa vida, a gente faz o que muitas vezes? A gente vai para longe, a gente caminha para longe, a gente foge da presença do Senhor. E esse ato de fugir da presença do Senhor é sempre um caminho de descida. Observe no versículo 3 ainda, como Jonas ele desce a Jope, né? Ele sai de onde está, ele desce a Jope, para então descer a Tarsis. Ele então desce ao navio, e no final ele desce ao porão. Você percebeu como essa caminhada de Jonas é marcante, essa caminhada de descida? E cada vez mais ele vai descendo justamente, e vai ficando mais longe de Deus. No versículo 4 fala que o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Um outro detalhe muito interessante sobre esse texto é que o vento, a tempestade, ela é progressiva. Quanto mais Jonas se afastava de Deus, mais forte a tempestade se tornava. E você observa isso no versículo 13 e 14. Nós vamos chegar lá. Mas a gente observa essa progressão da tempestade. Ele vai se afastando de Deus, vai descendo e a tempestade vai piorando, vai ficando mais forte. Versículo 5 agora. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Interessante que no versículo 5 nós observamos o temor dos marinheiros. Os marinheiros estavam temerosos e Jonas tranquilo, né? Tranquilo, parecia que nada estava acontecendo com Jonas. Estava vivendo a vidinha dele tranquilo, sabendo que estava se distanciando de Deus, sabendo que a tempestade estava piorando, sabendo que estava fazendo tudo o que Deus não queria e nada do que Deus queria, mas estava ali tranquilo. E no versículo 6, o capitão do navio encontra Jonas dormindo. E olha o que o capitão do navio fala: levanta-te, invoca teu Deus. Levanta-te, vai, invoca teu Deus. É uma repetição do que a gente havia lido aqui no versículo 2. Lembra no versículo 2 que eu citei essas 3 palavras que seriam chave para o nosso texto? O que o versículo 2 diz? Deus fala o que para Jonas? Dispõe-te, vai e clama contra a cidade de Nínive. E agora o capitão do navio faz o papel de Deus novamente. O capitão do navio olha para Jonas novamente e fala: Jonas, dispõe-te, rapaz. Levanta e clama teu Deus. Olha só que interessante. Um homem que se dizia profeta e temente a Deus, sendo chamado a atenção por um marinheiro pagão. Porque aqueles colegas de trajetória ali de Jonas eram pagãos, não eram pessoas temente a Deus, mas demonstraram talvez mais temor a Deus do que o próprio Jonas. No versículo 7, me acompanhe. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Se você observar durante o primeiro capítulo de Jonas, a palavra temor aparece 6 vezes. E nós vamos continuar estudando e você vai perceber isso de uma melhor forma. Sabe quantas vezes essa palavra temor aparece ligada a Jonas? Uma vez. É justamente agora que eles perguntam: Jonas, quem é você?
ele fala, eu sou um profeta e eu temo a Deus. É só essa vez que a palavra temor aparece ligado a Jonas. As outras 5 vezes a palavra temor aparece ligado aos marinheiros pagãos. E aqui vem uma mensagem de alerta para você. Quantas vezes nós proferimos palavras bonitas, nós falamos coisas bonitas e dizemos sermos cristãos? Quantas vezes as pessoas cruzam o seu caminho e te perguntam, quem é você? O que é que você faz? A quem você adora? E aí você enche o peito para dizer, eu temo a Deus. Mas sabe o que eu enxergo na história de Jonas? Que era um homem que falava muito, mas vivia pouco que estava falando. Isso às vezes se repete na nossa vida. Nós enchemos o peito para falar que tememos a Deus, mas muitas vezes as nossas atitudes divergem das nossas palavras, não é verdade? Das nossas palavras. Versículo 10. Me acompanha aí. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. É interessante, vamos ler o versículo 11 aí. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. É interessante observar como os homens que eram pagãos acreditaram na palavra de Jonas, não é verdade? Eles não acreditavam em Deus, eles tinham outros deuses, mas até o momento eles estavam demonstrando serem mais tementes a uma divindade do que Jonas, que professava ser um profeta do Deus verdadeiro. E agora Jonas diz o porquê de tudo aquilo, e aqueles homens rapidamente entendem que aquele mal que estava sobre eles era causado por Deus. Olha só, aqueles homens pagãos estavam reconhecendo a divindade de Deus. Estavam ou não estavam? Sim. Com certeza, somente uma divindade tem poder sobre a tempestade. Me acompanhe na leitura. Versículo 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade, ou essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Olha só no versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. 15. E lançaram a Jonas, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha só o que esses homens pagãos dizem no versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Uai, eles eram pagãos ou não eram? Como é que eles clamaram ao Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Quantas palavras Jonas disse no primeiro capítulo para que aqueles homens se convertessem? Aqui eu enxergo uma conversão de alguns pagãos que no momento de dificuldade se viram na necessidade de se apegarem a Deus, ao verdadeiro Deus. E logo em pouco tempo, talvez em minutos, se converteram a Deus, com poucas ou nenhuma palavra praticamente proferida por Jonas. Aqui eu tiro uma das primeiras lições da nossa reflexão. Sabe quem faz a obra? Deus. É o Espírito Santo que realiza a obra. Jonas era um cara imperfeito. Jonas era um profeta de Deus. Sim, mas era alguém que estava fugindo da presença do Senhor. Era ou não era? Sim. Mas, mesmo fugindo da presença do Senhor, Deus usou aquela circunstância para converter vários homens, incluindo o capitão que estava com ele. Ora, logo depois de alguns minutos, os homens estavam professando temer a Deus. E aqui você encontra algumas palavras referidas aos homens. Você pode concluir, sim, eles estavam demonstrando temor a Deus. E isso enche meu coração, mas ao mesmo tempo coloca um sinal de alerta. Porque quantas vezes eu e você já não duvidamos da atuação de Deus, não é verdade? Você olha e fala, Senhor,
Eu sei que o Senhor me chamou para a missão. Eu sei que eu estou fugindo da missão. Eu não sei falar, esse não é o meu dom. Eu não nasci para falar, não é minha praia. Quando eu olho para a história de Jonas, eu vejo um homem que sabia falar, mas sem falar praticamente nada, converteu um barco. Converteu vários marinheiros. Logo no capítulo 2, eu te convido a olhar no capítulo 2. Não vamos destrinchar o capítulo 2, porque não temos tempo. Misericórdia. Está passando rápido. O relógio não é meu amigo, mas vamos lá. No capítulo 2 eu enxergo uma mudança de estrutura. Você percebe aí na sua Bíblia que o texto mudou um pouquinho? É uma nova estrutura. Jonas então começa a proferir alguns salmos. Sabe por quê? Porque logo no versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Jonas orou a Deus quando estava no barco? Não. Lembra daquele processo de descida que a gente viu? Jonas desce para Jope, desce ao barco, né? Desce ao porão, e agora então ele desce ao mar. Agora então ele está no lugar mais profundo que ele poderia estar da terra, dentro da barriga de um peixe. Não sei a quantos metros abaixo do mar ele estava, mas só quando Jonas alcança lá o fundinho do poço, que ele então se lembra de orar a Deus. E mais uma vez eu te pergunto, quantas vezes você tem sido um pouco de Jonas na sua vida? Quantas vezes você tem esperado chegar lá no fundo, descer, para então clamar a Deus, para então reconhecer a grandiosidade de Deus, para então aceitar a missão que o Senhor tem para você? Jonas desceu ao lugar mais profundo para perder-se, para só então se encontrar. Ele teve que se perder lá no fundo da baleia. Ele teve que alcançar um estágio que por ele mesmo ele sabia que ele não sairia, para depender então do poder de Deus. Um homem que era profeta, um homem que não era leigo, um homem que sabia que tinha um relacionamento com Deus, mas que falhou. Aqui eu enxergo também a graça de Deus. E a graça é um aspecto tão lindo e que eu enxergo de uma forma tão bonita no livro de Jonas. Nós vamos compreender um pouquinho mais isso durante os próximos capítulos. No versículo 8 do capítulo 2, olha só o que Jonas afirma. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhe é misericordioso. Talvez Jonas estivesse aqui escrevendo essa partezinha, esse versículo, para reconhecer que ele havia realmente abandonado a Deus. O capítulo 2 de Jonas é uma espécie de salmos, é uma espécie de oração, é uma espécie de reconhecimento da grandiosidade e magnitude de Deus. Muito bem, vamos caminhar para o capítulo 3. Vire sua página para nós estudarmos um pouco do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Me acompanha. Novamente veio a palavra do Senhor, a segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu digo. Olha só, novamente essas três palavrinhas aparecendo. Essas palavras aparecem com o próprio Deus no começo do capítulo 1, não é? Levanta-te, vai e dispõe-te, proclama. Essas palavras são repetidas na voz do capitão, que é uma espécie de voz repetindo o que Deus, né? O Deus havia falado para Jonas. Uma espécie de exortação para Jonas. Novamente veio a palavra do Senhor. E novamente Jonas foi convocado a proclamar contra Nínive. Versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Agora Jonas realmente levantou para fazer o certo e não o errado, como anteriormente no capítulo 1, não é verdade? Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminhando um dia após o outro, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida.
Aqui eu quero te chamar a atenção para a pregação de Jonas. Deus clamou para Jonas no capítulo 1, dizendo o quê? Vai, prega contra Nínive. Faz uma viagem longa, porque eu tenho uma mensagem para Nínive. Nós vimos Jonas recusando. Mas mesmo Jonas recusando, ele foi capaz, através do Santo Espírito, de converter um barco. Converter o barco inteiro. Não foi isso que nós vimos? Os marinheiros que antes eram pagãos, dando glórias ao Senhor, clamando o nome do Senhor. Agora eu enxergo no começo do capítulo 3. Sabe o quê? Jonas aceitando ir para Nínive. Mas Jonas chega em Nínive com uma mensagem totalmente desinteressada. Você enxergou isso também aí? Por que eu digo isso? Conta quantas palavras tem o sermão de Jonas aí. 5 palavrinhas. Imagina o irmão Jefferson me convidando para vir pregar para esses meus queridos aqui de Long Branch, e eu chegando aqui e falando para vocês. Pessoal, 5 palavrinhas. Pessoal, Deus ama vocês, arrependam-se porque Ele vem. Pronto. Tchau. Até mais. Imagina se meu sermão fosse assim. Vocês iriam sair como daqui? Provavelmente falando mal de mim, né? Nossa, esse rapaz vem de tão longe, dirige 1 hora para chegar aqui e falar 5 palavrinhas. Foi justamente isso que Jonas fez. Pegou o barco, fugiu, foi para a barriga de um peixe, foi cuspido na praia, foi então para Nínive para chegar lá e pregar um sermão de 5 palavras. É isso? É isso que você está vendo aí, não é verdade? Foi isso que Jonas fez. Isso demonstra o desinteresse de Jonas. Jonas estava cumprindo, mas meio que obrigado, né? Ah, bom, Senhor, eu vou lá, mas esse povo é mal demais. Eu não quero que eles se arrependam, não. Eu vou pregar aqui 5 palavrinhas. Pessoal, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É isso que Jonas pregava. E é interessante, eu quero te chamar a atenção para essa palavra, subvertida. Muitas vezes, quando nós lemos algumas palavras-chave em português, a gente perde um pouco da essência da palavra. E essa palavra, obviamente, foi escrita em hebraico, porque o Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico. Essa palavra significa rapak, ou rapak. Eu não sou uma pessoa fluente em hebraico. Mas essa palavrinha no hebraico, ela pode significar 2 coisas, sabia? Ela pode significar ou salvação ou condenação. Você consegue perceber que no sermão de Jonas, o sermão de Jonas tinha um duplo sentido? Jonas não estava dizendo que Nínive seria destruída, talvez. Ele estava dizendo algo com duplo sentido. Ele estava dizendo, olha Nínive, até 40 dias, no versículo 4, ainda 40 dias e Nínive será destruída ou salva. Vocês têm a opção, porque a condenação de Deus nunca é eterna enquanto há fôlego de vida. A rejeição de Deus nunca é eterna enquanto há fôlego de vida. Amém? Jonas estava proferindo aquele sermão simples para uma cidade, mas dizendo para aquela cidade, vocês têm a opção de escolher ou de rejeitar. Vamos ver o que aconteceu no versículo 5. Os ninivitas, o quê? Creram em Deus e proclamaram jejum, vestindo-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Sabe o que o capítulo 3, a partir do versículo 5, me mostra? A conversão de uma cidade inteira. Você provavelmente já parou para pensar nisso, né?
Quantas mil pessoas tinham aproximadamente em Nínive? 120 mil. Um homem que não queria fazer a vontade de Deus, fugindo, converteu um barco. E agora, com um sermãozinho de 5 palavras, converteu 120 mil pessoas. Meus amigos, vocês já pararam para pensar nisso? O que não é o poder do Espírito Santo atuando através de uma pessoa? Não sou eu que faço a obra. Não é você que faz a obra. Não é pela sua falta de eloquência que o Espírito Santo vai deixar de atuar. O Espírito Santo atua naqueles que se colocam disponíveis. E o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo não desiste de você, meus queridos. Amém. Assim como não desistiu de Jonas. Espírito Santo, né? Deus, através do Espírito Santo ali, batendo, martelando no coraçãozinho duro de Jonas. Eu talvez tenha um coração duro também, assim como Jonas tinha. Mas eu tenho tentado na minha vida amolecer o meu coraçãozinho, deixando que Deus entre através do Espírito Santo, para que eu compreenda qual que é o meu papel dentro do reino. Qual que é o meu papel dentro do Evangelho. Jonas compreendeu, deixou-se ser usado e foi poderosamente usado por Deus, convertendo 120 mil pessoas. Amém. Às vezes nós vivemos uma vida inteira e não convertemos ninguém, não é verdade? Será que falta o Espírito Santo na nossa vida? Será que falta Deus na nossa vida? Será que esse temor que a gente diz que tem, ele tem realmente feito diferença na nossa vida? Esse temor que Jonas afirmava ter, mas que os marinheiros pagãos demonstraram ter mais? Quantas vezes na sua vida uma pessoa que não pertence a essa comunidade, uma pessoa que não pertence a uma comunidade cristã, tem demonstrado ter mais temor a Deus do que você? Quantas vezes? Para a gente encerrar, me acompanhe no capítulo 4. Olha o que acontece com Jonas no capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha só. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Sabe qual que é o título do sermão desta manhã? Jonas, o profeta que não entendeu a graça de Deus. Jonas não conseguia entender a graça de Deus. Olha o que ele acabou de dizer. Ele falou: Senhor, antes de sair de onde eu estava, eu já sabia que o Senhor iria converter, iria perdoar a cidade inteira. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Mas olha só, você já conheceu alguém que não gostava do sucesso que fazia? Já conheceu isso? É difícil conhecer alguém que reclama do seu próprio sucesso, né? Imagina o Van aqui, um baita cantor, né? Ganhando o palco de todos os Estados Unidos aí. Já se imaginou, Van? Cantando aí para honra e glória de Deus, é claro, né? Para honra e glória de Deus, se tornando um cantor famoso. E aí o Van virando para Deus assim, falando: Senhor, estou triste, eu estou fazendo sucesso, eu estou levando a mensagem, eu estou triste. Imagina o Van se sabotando. Foi isso que Jonas... As pessoas estão se convertendo, Senhor. Tem algo de errado? Isso não está certo? É isso que se passa com Jonas. Você já viu? No começo do capítulo 4, ele ficou triste. Olha lá. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Com isso o quê? Com a conversão do povo. Não é isso que o capítulo 3 narra? A conversão do povo? Com a conversão do povo, Jonas ficou desgostoso. Jonas ficou triste, porque ele obteve sucesso por meio do Espírito Santo. Você já conheceu alguém que ficou triste porque teve sucesso em algo que estava fazendo? Bom, é difícil conhecer, né? Mas às vezes a gente repete Jonas, né? A gente olha para uma pessoa assim e fala: Senhor, não tem jeito. Aquele cidadão ali, ele vai para a balada, ele gosta de beber uma cerveja, uma vodka, um whisky, tá toda sexta-feira à noite na festa. Para esse aí, não tem jeito. E aí Deus vira para você e fala: tem sim. Porque a minha misericórdia vai alcançar essa pessoa lá no fundo. Como alcançou Jonas. Lá no fundo. E aí você briga com Deus e fala: não, Senhor.
Eu não vou alcançar essa pessoa porque ela não merece, não. Eu mereço, porque eu faço tudo certinho, né? Eu venho para a igreja, eu como certinho, eu não vejo aquelas novelinhas, eu escuto as músicas de Deus, em vez de escutar o povo do mundão, e eu estou escutando o Van na minha casa. Então tá tudo certo. E aí você olha para Deus e fala isso. E aí Deus vira e fala, não, eu quero que você alcance aquela pessoa. E aí você vira para aquela pessoa e faz um sermãozinho de 5 palavras. E ela aceita a Deus, e ela muda de vida. Imagina, você fica chateado. Senhor, mas viveu 40 anos aproveitando do mundão e vai ser salvo como eu, que vivi 40 anos renunciando os prazeres do mundo? Foi esse sentimento, infelizmente, que Jonas nutriu no seu coração. Mas Deus tinha misericórdia de Jonas. Me acompanha no versículo 6 do capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Você observou que durante todo o resto do livro de Jonas, ele não se alegra em nenhum momento? Ele parece que ele só reclama. Ele está sempre insatisfeito. Ele vai até fazer a obra, mas meio que obrigado. Agora Jonas parece feliz na história. Mas sabe por que Jonas parece feliz? Porque Deus havia feito uma planta, exatamente, havia feito uma planta para trazer conforto para ele. Sabe o que Jonas nos mostra? Que ele talvez fosse uma pessoa que se preocupava, ou que se preocupasse, né? Ele é uma pessoa que se preocupava mais com ele do que com as pessoas. Será que você é uma pessoa assim, que se preocupa mais com você, com a sua salvação, se você está garantido, do que com as outras pessoas também? Será que você é uma pessoa que se preocupa com coisas, porque naquele momento a planta era uma coisa muito importante para ele? Será que você é uma pessoa que se preocupa mais com coisas do que com pessoas? Jonas ficou irado, porque Deus havia perdoado 120 mil pessoas. Mas ele ficou feliz com a plantinha que nasceu para dar uma sombrinha para ele. Será que você tem repetido Jonas nessa história? Fica para você e eu pensarmos, não é verdade? Eu tenho tentado ser um pouco menos de Jonas nesse sentido. E ser um pouco mais de Jonas no ir e pregar a mensagem. Mas às vezes é difícil, né? Quando você prega a mensagem para algumas pessoas que você sabe que não quer escutar. Algumas pessoas que você sabe que vivem na promiscuidade ou vivem longe dos caminhos do Senhor. Mas se existe misericórdia, ou se existiu misericórdia para Nínive e para Jonas, existe misericórdia para você e para mim. Amém. O livro de Jonas é sobre a conversão de Nínive, sim. Mas você percebeu que o livro de Jonas é muito mais sobre a história de Jonas? Deus estava preocupado com o profeta. Deus está preocupado com você. Você tem uma missão ou não tem? Deus colocou você aqui, nessa igreja, nesta manhã, porque Ele tem uma missão para você. E quando eu olho para a igreja adventista, desculpa, o tempo está avançado, mas eu preciso falar isso. Continua. Quando eu olho para a igreja adventista, eu enxergo uma igreja que não surgiu por acaso. Eu enxergo uma igreja que tem uma missão nessa terra. Será que você tem feito parte dessa missão? Como membro do corpo de Cristo? Quando eu olho para a minha igreja, irmãos, infelizmente, quando eu digo igreja, eu estou me colocando também, porque eu sou a igreja. Igreja não é o templo. Igreja somos nós. Quando eu olho para a minha igreja, eu fico pensando, será que nós estamos cumprindo o propósito de Deus? Será que nós estamos realmente cumprindo o sonho de Deus para a nossa vida? Qual que era o sonho de Deus para essa igreja, quando Ele permitiu que essa igreja fosse fundada? Era para essa igreja ser uma restauradora e reparadora de brechas. Para nós, como igreja adventista do sétimo dia, levantarmos verdades esquecidas. Assim como Jonas tinha uma missão, tinha um chamado, eu e você e essa igreja temos. Mas quantas vezes nós estamos nos desviando desse chamado? E sabe por que muitas vezes nós desviamos desse chamado e não temos a capacidade de cumprir? É claro que quem cumpre não somos nós, é só Deus. Mas sabe por quê? Porque nos falta o Espírito Santo. Muitas vezes nos falta o Espírito Santo.
Jonas, por mais que ele lutasse, ele ainda tinha Deus, porque Deus insistia com ele. É por isso que ele converteu um barco e converteu 120 mil pessoas. Porque ele tinha o Espírito Santo. E eu te pergunto, você tem o Espírito Santo? Será que essa igreja tem vivido de acordo com o Espírito Santo? Sabe, irmãos, eu tenho no meu coração, e é por isso que eu disse para vocês que foi um pouco difícil definir o que eu ia falar, o que eu falaria nesta manhã, porque eu queria ficar aqui uma semana falando com vocês, né? Eu tenho no meu coração essa necessidade da gente pregar essa verdade urgente. Qual que é a verdade urgente? Deus tem uma verdade só, mas ele tinha várias mensagens para diferentes períodos da história. Qual que era a mensagem e a verdade para Adão e Eva? Fidelidade. Não comer da árvore, do fruto, né? Essa era a mensagem para eles. Qual que era a mensagem de Deus para o tempo de Noé, para aquelas pessoas? Mensagem de obediência, arrependimento, porque senão seriam destruídos. A mensagem para os judeus na época de Jesus era qual? Que eles deveriam aceitar o Mestre, o Messias, justificação pela fé. Paulo, é por isso que Cristo levanta Paulo, não é? Porque Paulo deveria levar uma mensagem especial para os gentios. Essa igreja tem uma mensagem ou não tem? Tem. Sabe qual que é a mensagem? E a verdade presente? Além do sábado, as 3 mensagens angélicas, que estão lá em Apocalipse 14. Quando eu olho para as 3 mensagens angélicas, eu enxergo o papel dessa igreja e o meu papel. E eu te pergunto, tem você vivido e pregado as 3 mensagens angélicas? Tem você vivido e pregado sobre a volta de Jesus e sobre o juízo? A primeira mensagem angélica, né? Sobre a volta de Jesus. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. Sabe, o cristianismo de hoje quer pregar muito sobre graça. Isso é maravilhoso. Tudo que nós precisamos é da graça de Deus. Mas o cristianismo de hoje não prega sobre o segundo ponto. Sabe qual que é? Juízo. Na mensagem de Jonas, ele estava pregando sobre o juízo ou não estava? Estava. Jonas estava falando, Nínive vai ser destruída, subvertida, assim como Sodoma, se não se arrepender. E essa é a mensagem, a verdade presente que nós como igreja e como cristãos devemos pregar. Esse mundo vai ser destruído. Esse mundo passará pelo processo de juízo. E esse juízo já começou ou não já começou? Já começou. Começou quando? 1844. Profecia de Daniel 8:14, 9:24 a 27 nos diz isso, não é verdade? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. 1844 começou o período do juízo. Nós estamos vivendo no período da primeira mensagem angélica ou não estamos? Será que temos pregado? Será que temos vivido? Será que temos vivido essa realidade do juízo divino? A graça de Cristo nos basta. Mas a aceitação da graça, que é a minha resposta, é eu guardar os mandamentos, é eu viver de acordo com o que o Espírito quer, não é verdade? Se eu digo, eu aceito a graça de Deus, a graça me basta e continuo vivendo a minha vidinha, fazendo o que eu quero, eu estou aceitando essa graça? Não. A minha obediência não me leva à salvação, mas a minha obediência demonstra que eu aceitei a salvação. E essa é a mensagem do primeiro anjo. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e o juízo já começou. Mas sabe o que acontece? Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes a gente vive, e eu me incluo, como se o juízo fosse chegar daqui 100 anos. Porque eu continuo vivendo a minha vidinha, fazendo o que eu quero. Eu continuo vivendo minha vidinha como Jonas, tentando fugir do que Deus quer para a minha vida. Mas, meus amigos, o juízo de Deus já chegou. A segunda mensagem angélica. Caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, talvez, para a época de Jonas, fosse Nínive. Uma cidade extremamente pagã. Eles inauguraram ou criaram as técnicas, por exemplo, de empalamento e várias outras técnicas para torturar. Eram pessoas profundamente perversas. Talvez eles fossem Babilônia. Jonas pregou para eles e eles se converteram. E a mensagem do segundo anjo é essa: caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? Essa grande confusão do mundo espiritual. Estima-se que hoje existem mais de 34 mil denominações cristãs. Isso é confusão ou não é? Isso é Babilônia ou não é? A proposta de Cristo, o chamado de Cristo, é para que nós saiamos dessa Babilônia, nós saímos dessa confusão e voltemos para a palavra de Deus. E eu dou glórias a Deus, porque a minha igreja é uma igreja que
prega a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Amém. Mas será que você tem vivido a palavra de Deus? Ou será que você tem vivido nessa confusão de Babilônia? Será que na sua casa toca o CD do Van? Ou toca o CD do Chris Brown, Beyoncé e tantos outros? O que você tem colocado na sua casa? Aqui eu não estou falando de forma não, mas a forma nos diz muito sobre o nosso estado espiritual. A terceira mensagem angélica e última, né? É justamente sobre não seguir a besta. É uma exortação de Deus. Não seguir a besta. O que é a besta dentro do Apocalipse? A Igreja Católica. E o que o mundo cristão tem feito? Tem seguido a Igreja Católica ou não tem? Recentemente nós tivemos, no final de outubro, a Conferência Kairos, uma conferência ecumênica, onde vários líderes e os maiores líderes cristãos de toda a cristandade do mundo estavam reunidos. Sabe para que eles estavam reunidos? Para traçarem metas, para seguirem juntos, lado a lado. E todos seguindo quem? A besta. Seguindo a Igreja Católica. Sabe por quê? Porque todos eles não acreditam na volta de Jesus como a gente acredita, não acreditam no processo de juízo como a gente acredita, e guardam o domingo e não o sábado. Todos estão seguindo Babilônia. E o grande convite do terceiro anjo é para que você não siga a Babilônia, para que você volte os seus olhos para a palavra de Deus. Amém. Então, meu amigo, o grande convite que eu tenho para você nessa manhã, para que você volte os seus olhos para a palavra de Deus, para que você não seja Laodiceia. Nós temos também as 7 igrejas do Apocalipse, não é verdade? Nós estamos em qual igreja? Laodiceia. Qual que é a última igreja? Laodiceia. Nós estamos no período de juízo, nós estamos no período da última igreja, mas a gente vive como se estivesse esperando a primeira vinda de Jesus. Será que você tem vivido esperando realmente a segunda volta de Jesus? Esperando, de fato, Cristo chegar para te levar? Laodiceia, sabe qual é o problema de Laodiceia? Laodiceia era muito equilibrada. Você já viu que o mundo te propõe justamente isso? Equilíbrio? Não, eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. Tem que sempre estar no meio, em cima do muro. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui. Para as coisas espirituais, não existe equilíbrio. Me entenda bem. Não estou falando para você ser um radical. Porque essa palavra radical também sofreu uma mutação de significado, né? Nós precisamos ser firmes, meus amigos. Porque aqueles mornos vão ser vomitados por Deus. Porque é isso que Cristo fez com Laodiceia. Laodiceia era rica. E a arqueologia nos diz isso. Você sabia? Laodiceia era rica. Laodiceia era a capital da moda na época. Laodiceia tinha um dos maiores hospitais ou centros de oftalmologia da época. Mas sabe o que Cristo falou na carta para Laodiceia? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Eles tinham ouro refinado? Tinham. Eles eram ricos. Era uma cidade rica. Aconselho-te que de mim compres vestes brancas para tapar a nudez. Eles tinham vestes ou não tinham? Tinham. Era a capital da moda da época. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos. Eles tinham colírio ou não tinham? Tinham. Eles tinham o maior centro de oftalmologia da época. Mas Cristo vira e diz para Laodiceia. A história nos diz que houveram mártires em Laodiceia, provando que Laodiceia aceitou o chamado. Infelizmente não foram todos, como Nínive. Foram alguns remanescentes. E eu te pergunto, tem você escolhido ser remanescente? Assim como os laodiceanos que tiveram alguns remanescentes? Apesar daquela moleza espiritual, alguns ainda aceitaram a carta de João e mudaram de vida e foram reavivados. Nós precisamos mais, meus queridos, do Espírito Santo para reavivar e para transformar a nossa vida. Homem nenhum pode fazer a obra que somente Deus faz, mas Deus muitas vezes quer fazer a obra através de nós, para que não só a pessoa que precisa ser alcançada seja transformada, mas também eu. Não foi assim que aconteceu com a história de Jonas? Com certeza, não só os ninivitas foram alcançados, mas também Jonas. Eu te convido para nesse momento levantar, para nós fazermos uma oração. Desculpa passar um pouco do horário, ou muito do horário, mas eu espero que você saia desta manhã com esse senso no seu coração de que você precisa mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra.
que você aceite o chamado de Deus, porque o momento é urgente. Nós estamos num momento de juízo. Precisamos viver e pregar as 3 mensagens angélicas, para não sermos mornos espirituais como Laodiceia, mas sermos os remanescentes de Laodiceia, aqueles que deram ouvidos ao Espírito Santo e mudaram de vida e foram reformados. Amém. Curve sua fronte. Pai querido, te agradecemos muito, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Pai. Amém. Tu trouxestes para nós hoje ensinamentos grandiosos e valiosos, Pai. Que nós possamos compreender um pouco mais sobre a história de Jonas, que foi um profeta que fugiu da tua presença, mas que enfim foi realizar a tua obra. E não foi por meio dele que as pessoas foram convertidas, mas por meio do teu Espírito Santo. Amém. Que nós possamos ter um coração mole, um coração apto a nos arrependermos e aceitarmos a tua palavra. Amém. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia desta igreja, Pai. Que nós possamos compreender qual que é o nosso papel profético como igreja e como membros desta igreja, Pai. Como corpos de Cristo. Tenha misericórdia, Pai. Envia teu Santo Espírito para inundar, para encharcar os nossos corações, para que nós não consigamos fugir da tua presença, mas para que nós possamos clamar diariamente, Pai, queremos ser a habitação do teu Santo Espírito. Nós sabemos que por nós mesmos nós não seremos transformados, mas nos ajude a querer receber o teu Santo Espírito para então sermos transformados. Nos ajude a compreendermos a tua maravilhosa graça, assim como Nínive compreendeu. Talvez Jonas no primeiro momento não aceitou a tua graça, Pai, porque ela nos constrange. Mas, Pai, que nós mesmos constrangidos com essa graça maravilhosa, possamos aceitar e que essa graça promova mudança e santificação da nossa vida. Nos despeça em paz, com o conforto da tua companhia. Em teu nome, amém. Amém.